No interior de uma pequena cidade, cercada por morros verdes, estradas de terra e plantações que pareciam não ter fim, vivia uma mulher simples, conhecida por todos pela sua coragem e pelo seu silêncio. Ela morava numa casinha humilde, feita de madeira antiga, com telhado gasto pelo tempo, e um pequeno quintal onde criava galinhas, plantava mandioca, milho e algumas ervas para fazer chá. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. Acendia o fogão a lenha, colocava água para ferver, preparava um café fraco, mas feito com carinho, e olhava para o quarto pequeno, onde seu filho ainda dormia. O menino se chamava Miguel. Tinha olhos vivos, sorriso doce e uma curiosidade que iluminava qualquer canto triste daquela casa. Ele era o motivo de a mulher nunca desistir. Mesmo quando a comida era pouca, mesmo quando a chuva entrava pelas frestas do telhado, mesmo quando as pessoas cochichavam pelas costas, mesmo quando o cansaço parecia maior que suas forças, ela continuava, porque Miguel era tudo o que ela tinha. Mas o que quase ninguém sabia era que aquele menino não era filho de um homem qualquer. Miguel era filho de um dos homens mais poderosos da região. Um homem rico, respeitado, dono de fazendas, gado, terras e influência. Um homem que podia mudar o destino de qualquer pessoa com uma só palavra. O nome dele era Henrique Valença. Henrique era conhecido como o herdeiro mais importante da cidade, dono de uma grande fazenda no alto da colina. Ele vivia cercado por luxo, empregados e pessoas interessadas em seu dinheiro. Mas muitos anos antes, quando ainda era jovem, ele havia conhecido aquela mulher simples da roça. Naquele tempo, ela trabalhava numa das propriedades da família Valença, cuidava da cozinha, ajudava na horta e fazia pequenos serviços na casa grande. Ela era bonita, mas não era uma beleza de vaidade. Era uma beleza natural, de pele marcada pelo sol, cabelos longos quase sempre presos, olhar firme e coração generoso. Henrique, acostumado com moças ricas, que se aproximavam dele por interesse, ficou encantado com aquela mulher simples, que não se curvava diante de seu sobrenome. Ela falava pouco, mas quando falava, dizia a verdade. Não o tratava como patrão, tratava como gente. E isso mexeu com ele. Com o passar dos meses, os dois se aproximaram, conversavam no fim da tarde, perto do curral, enquanto o céu ficava alaranjado e os bois voltavam lentamente para o pasto. Ela contava sobre seus sonhos simples. Queria ter uma casa melhor. Queria cuidar da mãe doente. Queria um dia viver em paz, sem depender da bondade dos outros. Henrique, por sua vez, falava das cobranças do pai, dos negócios da família, da pressão de casar com uma mulher escolhida por conveniência. E, sem perceber, entre conversas, olhares e promessas sussurradas, os dois se apaixonaram. Foi um amor escondido, um amor que nasceu longe dos salões elegantes e perto da terra batida. Mas naquela cidade, segredos não duravam muito. Quando a família de Henrique descobriu, tudo mudou. A mãe dele ficou furiosa. O pai o chamou de irresponsável. Disseram que ele estava destruindo o nome da família por causa de uma moça pobre, sem estudo e sem sobrenome importante. Henrique tentou resistir. Jurou que não deixaria aquela mulher. Prometeu que enfrentaria todos por ela. Mas os poderosos sabem como separar duas pessoas quando querem. Criaram mentiras. Disseram a Henrique que ela havia aceitado dinheiro para ir embora. Disseram a ela que Henrique havia se arrependido, que tinha vergonha dela, que jamais assumiria uma mulher da roça diante da sociedade. Numa noite de chuva forte, ela foi chamada à casa grande. A mãe de Henrique a recebeu com um olhar frio e uma proposta cruel. Ela deveria ir embora.
Em troca, receberia uma pequena quantia. Mas a mulher recusou. Disse que não venderia sua dignidade. Foi então que ouviu as palavras que jamais esqueceu. Você nunca será aceita aqui. Para nós, você não passa de uma empregada. Com o coração despedaçado, ela deixou a fazenda naquela mesma semana. Foi embora sem saber que carregava no ventre o filho de Henrique. Quando descobriu a gravidez, tentou procurar por ele, mandou recados, escreveu cartas, pediu ajuda a conhecidos, mas nenhuma mensagem chegou às mãos dele. Todas foram interceptadas. Enquanto isso, Henrique acreditava que tinha sido abandonado, ferido, orgulhoso e enganado. Ele se fechou para o mundo. Alguns meses depois, viajou para cuidar dos negócios da família em outra cidade, e a mulher ficou sozinha. Sozinha com uma gravidez difícil. Sozinha com o julgamento do povo. Sozinha com a dor de amar alguém que ela acreditava tê-la esquecido. Quando Miguel nasceu, numa madrugada fria, a parteira da vila disse que o menino era forte. A mulher, mesmo fraca, segurou o filho nos braços e chorou. Não chorou de tristeza. Chorou porque, naquele momento, entendeu que nunca mais estaria completamente sozinha. A partir dali, sua vida passou a ser uma luta diária. Ela trabalhava lavando roupa para fora, fazia doces para vender na feira, capinava terreno, cuidava de crianças, aceitava qualquer serviço honesto para colocar comida dentro de casa. Muitas vezes, deixava de comer para que Miguel pudesse jantar. Quando ele perguntava pelo pai, ela respirava fundo e respondia: "Seu pai vive longe, meu filho, mas você não precisa se sentir menor por isso. Você nasceu de amor." Miguel cresceu ouvindo essa frase e, mesmo sem conhecer o pai, nunca se sentiu abandonado pela mãe. Ela era sua força. Era mãe e pai ao mesmo tempo. Ensinou o menino a respeitar os mais velhos, a trabalhar com honestidade, a dividir o pouco que tinha e a nunca abaixar a cabeça diante de humilhação. Mas a cidade era cruel. Algumas pessoas chamavam Miguel de filho sem pai. Outras diziam que a mãe dele havia inventado história para esconder vergonha. Na escola, alguns meninos zombavam dele. Certa vez, Miguel chegou em casa com a camisa suja e os olhos cheios de lágrimas. A mãe perguntou o que tinha acontecido. Ele tentou esconder, mas acabou dizendo: "Mãe, eles falaram que eu não tenho pai, porque ninguém quis a senhora." Naquele momento, ela sentiu uma dor profunda, como se alguém tivesse apertado seu coração com as mãos. Mas não chorou na frente do filho. Ajoelhou-se diante dele, segurou seu rosto pequeno e disse: "Escute bem, Miguel. O valor de uma pessoa não está no sobrenome que ela carrega. Está no caráter que ela constrói. Você pode não ter crescido com seu pai, mas nunca faltou amor nessa casa." O menino abraçou a mãe com força. E naquele abraço, ela prometeu em silêncio que um dia a verdade viria à tona. Os anos passaram. Miguel cresceu. Virou um rapaz trabalhador, educado e inteligente. Ajudava a mãe na roça, estudava à noite e sonhava em ser agrônomo para melhorar a vida dos pequenos produtores da região. Ele tinha algo que chamava a atenção: o olhar. Muitos moradores antigos diziam que Miguel tinha os mesmos olhos de Henrique Valença, a mesma postura, o mesmo jeito sério quando pensava. Mas ninguém tinha coragem de falar isso abertamente, até que um acontecimento mudou tudo. Henrique Valença voltou definitivamente para a cidade, agora mais maduro, mais sério e mais solitário. Ele assumiu todos os negócios da família, depois da morte do pai. A mãe dele, já idosa e doente, vivia reclusa na mansão. Henrique nunca havia se casado por amor. Teve noivados arranjados, relacionamentos frios, mas nunca conseguiu esquecer a mulher simples da roça.
que, segundo ele acreditava, tinha ido embora por dinheiro. Quando voltou, ouviu falar de uma mulher que vivia sozinha numa casinha afastada e de um rapaz chamado Miguel, conhecido pela honestidade e pela inteligência. No começo, não deu importância, mas certo dia, durante uma visita à feira da cidade, Henrique viu Miguel carregando sacos de farinha para uma senhora idosa. O rapaz recusou o pagamento. Disse apenas que era obrigação ajudar quem precisava. Henrique ficou parado, observando. Havia algo naquele jovem que o incomodava. Algo familiar demais. Quando Miguel virou o rosto, Henrique sentiu o sangue gelar. Aqueles olhos, aquele jeito, aquela expressão. Era como olhar para uma versão jovem de si mesmo. Henrique perguntou a um comerciante: "Quem é aquele rapaz?" O homem respondeu: "É o Miguel, filho daquela mulher que mora perto do riacho. Mulher guerreira. Criou ele sozinha." Henrique sentiu um aperto no peito. Perguntou o nome da mãe. Quando ouviu, ficou sem reação. Era ela, a mulher que ele nunca havia esquecido. Naquela mesma tarde, Henrique mandou preparar o carro e seguiu pela estrada de terra até a casa humilde perto do riacho. O coração batia forte. Ele não sabia o que dizer. Não sabia se seria recebido. Não sabia se ainda havia alguma verdade escondida naquele passado. Quando chegou, viu a mulher no quintal, estendendo roupas no varal. O tempo havia passado por ela, mas não apagou sua beleza. Havia marcas de luta em seu rosto, mas também uma dignidade que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela virou-se ao ouvir o carro. Quando viu Henrique, ficou imóvel. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O vento balançava as roupas no varal. As galinhas ciscavam perto da cerca. E o passado inteiro parecia estar de volta. Henrique deu alguns passos. Disse o nome dela com a voz baixa. Ela respirou fundo e respondeu: "O que o senhor veio fazer aqui?" A formalidade daquela frase feriu Henrique. Ele tentou explicar que havia voltado, que tinha visto Miguel, que precisava entender, mas ela não facilitou. Durante anos, havia engolido dor sozinha. Durante anos, criou um filho sem pedir nada. Durante anos, ouviu o povo falar. E agora ele aparecia querendo respostas. Henrique perguntou, com a voz embargada: "Miguel é meu filho?" Ela ficou em silêncio. O silêncio foi resposta suficiente. Henrique levou a mão ao rosto, como se o mundo tivesse desabado sobre ele. "Por que você nunca me contou?" A mulher soltou uma risada triste. "Eu tentei. Escrevi cartas. Mandei recados. Fui até a entrada da fazenda com Miguel, ainda no ventre. Mas ninguém deixou minha voz chegar até você." Henrique ficou pálido. Ela continuou: "Disseram que você tinha vergonha de mim. Disseram que você nunca assumiria uma mulher pobre. Disseram que eu deveria sumir para não manchar seu nome." Henrique balançou a cabeça, desesperado. "Disseram a mim que você aceitou dinheiro para ir embora." Os dois se olharam. E naquele instante, entenderam. Tinham sido separados por mentira, por orgulho, por preconceito, por pessoas que achavam que podiam decidir o destino dos outros. A mulher virou o rosto para esconder as lágrimas. Henrique tentou se aproximar, mas ela recuou. "Não venha agora querendo consertar tudo com dinheiro. O que passou, passou. Meu filho não é mercadoria. Minha dor também não." Henrique respondeu: "Eu não vim comprar nada. Vim pedir perdão, mesmo que eu não mereça." Antes que ela pudesse responder, Miguel apareceu vindo da estrada, carregando uma enxada no ombro. Ao ver o carro elegante e o homem parado diante da mãe, estranhou. "Está tudo bem, mãe?" Ela olhou para Henrique, depois olhou para o filho. O momento que temeu por anos havia chegado.
Henrique encarou Miguel com os olhos cheios de emoção. Quis dizer tudo de uma vez. Quis abraçá-lo. Quis recuperar todos os aniversários perdidos. Todos os primeiros passos. Todas as noites em que não esteve ali. Mas Miguel não sabia de nada. A mulher pediu que o filho entrasse. Naquela noite, sentados à mesa simples da cozinha, ela contou a verdade. Contou sem ódio, mas também sem esconder a dor. Miguel ouviu tudo calado. Quando terminou, ele saiu para o terreiro e ficou olhando para o céu. Henrique tentou se aproximar. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria de conhecer você. Miguel olhou para ele. Conhecer? O senhor sabe quantas vezes eu precisei de um pai? Henrique abaixou a cabeça. Miguel continuou. Sabe quantas vezes minha mãe chorou escondida? Sabe quantas vezes ela trabalhou doente para eu comer? Agora o senhor aparece e quer ser meu pai. As palavras atingiram Henrique com força. Ele não tentou se defender. Apenas respondeu: Você tem razão. Eu não estava lá. E nada que eu diga muda isso. Mas, se você permitir, eu quero passar o resto da vida tentando ser digno do filho que eu perdi. Miguel não respondeu. Entrou em casa. Durante semanas, Henrique voltou àquela casa. Não com presentes caros. Não com promessas vazias. Mas com presença. Ajudou a consertar o telhado. Levou ferramentas. Conversou com Miguel sobre agricultura. Ouviu mais do que falou. A mulher observava tudo de longe. Não confiava facilmente. Seu coração havia aprendido a se proteger. Mas aos poucos, viu que Henrique não era mais o jovem pressionado pela família. Ele parecia arrependido de verdade. Certo dia, a mãe de Henrique, já muito doente, pediu para ver a mulher. A visita aconteceu na mansão dos Valença. A mulher entrou naquele lugar depois de muitos anos. Cada parede parecia guardar uma lembrança amarga. A senhora, deitada numa cama grande, mal conseguia falar. Quando viu a mulher, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu fiz muito mal a você. A mulher permaneceu calada. A senhora continuou. Eu escondi suas cartas. Mandei dizer mentiras. Achei que estava protegendo minha família, mas destruí a vida do meu filho, a sua e a do meu neto. A palavra neto pesou no quarto. Henrique estava ao lado, em silêncio. A mulher sentiu a raiva antiga subir. Mas também viu diante dela uma senhora quebrada, cercada por arrependimento. Eu não posso devolver os anos que vocês perderam, disse a senhora, mas posso dizer a verdade antes de morrer. Poucos dias depois, diante de testemunhas, ela confirmou tudo. Miguel era filho legítimo de Henrique Valença, e a mulher nunca havia aceitado dinheiro, nunca havia abandonado Henrique, nunca havia mentido. A cidade inteira ficou sabendo. As mesmas pessoas que cochichavam começaram a mudar o tom. Quem antes julgava, agora elogiava. Quem antes virava o rosto, agora cumprimentava. Mas a mulher não se deixou enganar. Ela sabia que respeito verdadeiro não nasce do sobrenome de um homem rico, nasce da verdade. Henrique quis levar Miguel e a mãe para morar na mansão, mas ela recusou. Eu passei a vida construindo minha dignidade nessa casa. Não vou sair daqui como quem foge da pobreza. Se um dia eu entrar naquela mansão, será pela porta da frente, sem vergonha da minha história. Henrique entendeu. Com o tempo, ele passou a visitar mais. Miguel, ainda com o coração dividido, começou a aceitar a presença do pai. Não foi rápido, nem fácil. Havia feridas profundas. Mas Henrique teve paciência. Foi às reuniões da escola técnica com Miguel. Ajudou a financiar seus estudos, mas sem humilhá-lo. Ofereceu oportunidades, mas deixou que o rapaz escolhesse seu caminho. E Miguel, com o tempo, percebeu que o pai não queria apagar o passado. Queria construir um futuro.
A mulher também mudou. Não deixou de ser forte, mas voltou a sorrir com mais leveza. Voltava Kenriesa a conversar com Henrique no fim da tarde, perto da cerca, como faziam quando eram jovens. Só que agora havia maturidade, havia cicatrizes, havia um filho entre eles. Certo entardecer, Henrique apareceu com uma pequena caixa nas mãos. Ela estava sentada no banco de madeira, descascando milho. Ele sentou ao lado dela. Eu sei que perdi muitos anos. Sei que não posso apagar sua dor. Mas ainda amo você. Ela parou o que estava fazendo. Henrique continuou. Não quero que venha comigo por causa do meu nome, nem por causa das minhas terras. Quero que venha porque, apesar de tudo, ainda existe amor entre nós. A mulher ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Eu esperei muito por você. Depois aprendi a não esperar mais. Henrique abaixou os olhos. Ela então completou: Mas também aprendi que amor verdadeiro não morre fácil. Só fica escondido debaixo da dor. Ele levantou o olhar. Ela sorriu de leve. Não me peça para esquecer o passado. Caminhe comigo apesar dele. Henrique segurou sua mão. E, pela primeira vez em muitos anos, ela não retirou. Meses depois, Miguel entrou na faculdade de agronomia. No dia em que recebeu a notícia, correu para casa e abraçou a mãe. Conseguimos, mãe. Ela chorou. Henrique, emocionado, observava os dois. Sabia que aquele momento pertencia principalmente a ela. A mulher que criou sozinha o filho de um homem poderoso. A mulher que enfrentou a pobreza, a solidão, o preconceito e as mentiras, sem perder a dignidade. No fim daquele ano, houve uma grande festa na fazenda. Mas não foi uma festa de luxo frio, como as antigas festas dos Valença. Foi uma festa simples, com comida feita no fogão a lenha, música de viola, gente humilde e mesas espalhadas pelo terreiro. Pela primeira vez, a mulher entrou na fazenda não como empregada, não como alguém inferior. Entrou de cabeça erguida, ao lado do filho e de Henrique. Alguns convidados se calaram ao vê-la. Outros se emocionaram. Ela passou pelo portão principal, com os olhos marejados. Lembrou-se da noite em que saiu dali humilhada, grávida, sozinha e sem saber o que seria do futuro. Agora voltava, não por vingança. Voltava porque a verdade havia vencido. Henrique fez questão de falar diante de todos. Disse que durante anos acreditou em mentiras. Disse que perdeu a chance de ver o filho crescer. Disse que a mulher, ao seu lado, era a pessoa mais forte que já conheceu. E, olhando para Miguel, completou: Eu sou conhecido como um homem poderoso, mas o verdadeiro poder nunca esteve nas minhas terras, nem no meu dinheiro. O verdadeiro poder estava na coragem dessa mulher, que criou nosso filho sozinha e fez dele um homem melhor do que eu jamais fui. O terreiro ficou em silêncio. Miguel abraçou a mãe. Ela tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Naquela noite, quando a festa terminou, ela caminhou sozinha até a cerca, onde um dia conversava com Henrique. O céu estava cheio de estrelas. Miguel se aproximou e ficou ao lado dela. Mãe, a senhora se arrepende de alguma coisa? Ela olhou para o filho. Passou a mão em seu rosto, como fazia quando ele era pequeno. Me arrependo das dores que você sofreu, mas de você, meu filho, nunca. Você foi a razão de eu continuar viva, nos dias em que pensei que não conseguiria. Miguel abraçou a mãe com força. Henrique os observava de longe, respeitando aquele momento. E ali, sob o céu da roça, aquela mulher entendeu que sua história não era uma história de abandono. Era uma história de resistência. Não era apenas sobre o homem poderoso que voltou. Era sobre a mulher simples, que nunca deixou de lutar. Porque existem mulheres que carregam o mundo nas costas e ainda conseguem sorrir.
mulheres que choram escondidas, mas se levantam antes do sol. Mulheres que são julgadas, esquecidas, desprezadas, mas continuam firmes, porque tem alguém por quem viver. E aquela mulher da roça provou que poder de verdade não está no dinheiro, no sobrenome ou nas grandes fazendas. Poder de verdade está no amor de uma mãe, no coração que não se vende, na coragem de criar um filho sozinha e na força de permanecer de pé, mesmo quando o mundo inteiro tenta derrubar. No fim, Miguel se tornou um homem honrado. Henrique encontrou redenção. E a mulher, que um dia foi chamada de empregada sem valor, passou a ser lembrada como a mulher que ensinou a todos que nenhuma riqueza é maior do que a dignidade. Porque a roça pode ser simples, a casa pode ser pequena, a mesa pode ter pouca comida, mas quando existe amor, coragem e verdade, até a vida mais sofrida pode se transformar numa grande história. E aquela foi a história da mulher da roça, que criou sozinha o filho de um homem poderoso.